Olá, estamos começando mais uma edição do Ligado em Saúde. Casos recentes de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil deixaram os consumidores em alerta. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, o país soma cerca de 259 notificações, 24 confirmações e 235 investigações em andamento, sendo a maioria desses casos registrados em São Paulo. Mas afinal, o que essa substância faz no corpo humano? Esta e outras dúvidas sobre o assunto serão esclarecidas pelo médico nefrologista Luiz Cláudio Pinto, nosso convidado deste episódio do Ligado em Saúde. Doutor, seja bem-vindo ao Ligado em Saúde. Para começarmos direto ao assunto, explica pra gente, doutor, de que forma o metanol atua no corpo. Logo que ele entra na corrente sanguínea, não é isso? Que gera aquela intoxicação. Explica pra gente nessas primeiras horas como que funciona essa intoxicação dentro do organismo. Tá. Então, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Edna. Então, assim, é importante a gente poder justamente nesse momento esclarecer a toda a população, justamente porque muitas pessoas têm dúvidas, inclusive todas as pessoas leigas, assim, de um ponto de vista técnico, até pessoas que são da área, inclusive. Meus alunos lá do UFPA até me perguntaram, doutor, que pena que a gente não vai poder assistir, porque a gente queria muito isso. Então, é importante a gente disseminar esse conhecimento. Então, primeira coisa, assim, o metanol, de onde vem o metanol? O metanol é um tipo de álcool, de uma maneira geral. Mas ele não é um álcool que a gente utiliza para poder fazer consumo humano. Isso. Ele basicamente é um solvente e também é um combustível, né, que a gente pode usar. Ele é muito utilizado na indústria farmacêutica e principalmente bioquímica, para fazer plásticos, para fazer solventes, inclusive solventes de tinta. Altamente tóxico, né? Então ele é um produto tóxico, ele não foi feito para consumo humano. Então, o que acaba acontecendo, como você mesmo colocou? O grande problema é que, com a ingestão dele, o processo de gestão dele, para ser mais ou menos de metabolização, para as pessoas conseguirem entender, no fígado é que vai causar os danos. Então, o metanol em si, ele vai ser transformado em produtos tóxicos. E esses produtos tóxicos que são realizados pela ação do fígado é que vão causar os problemas. Então, o metanol, por conta de uma enzima que a gente tem no nosso fígado, que a gente consegue, entre aspas, digerir o metanol, e vai formar dois produtos tóxicos principais, o formaldeído e o ácido fórmico. E esse ácido fórmico, que é extremamente tóxico, inclusive pode levar até complicações gravíssimas de morte. Então, por esse grande X da questão, a gente precisa entender. Há uma certa sintomatologia que a gente vai discutir, inclusive, daqui para frente, né? Como é que isso a gente tem que suspeitar. Mas o mais importante é justamente isso. Esses sintomas mais comuns, inicialmente, como qualquer álcool, ele normalmente vai acontecer aquela situação, né? Então, até aquele sintoma de embriaguez. Às vezes, tontura... Que vai se confundir com sintoma normal. Com sintoma de um etanol, por exemplo, que é o álcool que a gente normalmente utiliza. Então, esse é o grande problema. Como é que a gente vai diferenciar uma coisa ou de outra? Tem um período certo de latência desses sintomas iniciais que começam a piorar depois de um certo tempo. Então, inicialmente, a gente não tem muita distinção de, por exemplo, o uso de um etanol e a intoxicação pelo metanol. Como ela é uma substância que não tem gosto, a gente não sabe como é que vai saber diferenciar um do outro. E talvez seja por isso, doutor, que as pessoas demoram a procurar ajuda médica, porque elas acham que é um sintoma normal. Tive uma ressaca um pouco maior do que as demais que eu tive. Então é uma coisa que vai passar como as outras. Mas qual é assim o alerta? Então esse é o grande problema. Por conta dessa indistinção que a gente tem dos sintomas, é o atraso em procurar. Então, esses sintomas, normalmente depois de 6, 12 horas, eles começam a mudar e ficar muito intensos. Então, as pessoas começam a ter muita dor abdominal, náusea, uma coisa meio desproporcional. Todo mundo já teve uma ressaquinha. Normal, uma dor abdominal. Mas uma ressaca diferente, não é uma ressaca normal. É uma ressaca maior.
E o principal problema, todo mundo já às vezes bebeu um pouco mais a mais numa festinha, sabe como é que acontece. A gente começa a ter essa distinção, são os distúrbios visuais, coisa que a gente não tem quando bebe, é o etanol comum. Então começou a ter distúrbios visuais. O que são esses distúrbios visuais? Alguns pontos como se fossem alguns pontos... Alteração na vista, né? A vista fica meio embaçada, borrada, alguns pontos, inclusive, até mesmo de visão turva, alguns pontos, a gente chama isso de escotomas. Aqueles pontos meio que cintilantes, aquelas sensações em que o campo de visão vai perdendo... discernindo o real, né? Exato, a característica. Então tem alguns pontos que você não consegue ver direito, ou seja, o que vai distinguir uma coisa da outra são sintomas visuais, porque a gente vai conversar justamente sobre a toxicidade do metanol. O principal sintoma que deve servir de alerta, principalmente que algumas pessoas podem ter sintoma até antes, né? É a questão da visão, né? Você sentir alguma alteração da visão, que já foge do normal. Exato. Né? Então é uma ressaca que é uma ressaca desproporcional, mas de uma maneira geral, que demora a passar e a gente começa a ter sintomas visuais. E isso realmente a gente precisa correr. Então começa a ter absorção em alguns sintomas depois de 6 horas, mas esses sintomas se intensificam depois de 12 horas da ingesta do metanol. Sim, exatamente pegar a deixa aí do sintoma, que é exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Sinais graves após 24 horas ou podem surgir até antes que 24 horas? 12 horas você falou? Normalmente ele começa a surgir em 12 horas depois, eles podem até demorar essas 24 horas, mas principalmente essas situações que eu expliquei para você. Então, qual é a toxicidade que a gente estava discutindo, né? Então, o metanol ele é tóxico porque basicamente para o sistema nervoso central. Por isso que ele começa a dar esses sintomas de acometimento do nervo óptico. Então, o nervo óptico é como se fosse um prolongamento do nosso sistema nervoso central. Então, é quase o nosso cérebro na ponta dos nossos olhos. Então, o nervo óptico basicamente é um prolongamento do cérebro. Entendi. E o metanol, o que ele faz? Por conta da metabolização, como eu expliquei com ácido fórmico, ele é tóxico para a bainha do nervo óptico. Então, ele destrói a bainha do nervo óptico. Ele também é tóxico para a retina. Então, as pessoas podem ter, como eu falei inicialmente, esses sintomas visuais que podem evoluir até para cegueira. Então, esses sintomas vão passando e vão ficando mais graves à medida que o tempo vai passando. Iniciam-se ali por mais ou menos umas 12 horas e vão piorando, culminando em 24, 48 horas com cada vez coisas piores. Além disso, ele é tóxico também, como eu expliquei, nós temos, na verdade, o sistema como se fosse uma máquina, né? As nossas células são umas máquinas. Então, a máquina de energia é como se fosse o pulmão, mas a máquina de energia que se chama as mitocôndrias. As mitocôndrias são extremamente sensíveis a esse ácido fórmico. Então, ele acaba destruindo nossa reserva energética, acaba com a nossa respiração celular, danificando todo o nosso equilíbrio interno. Isso começa a gerar um problema muito sério, porque a gente não consegue, por conta da maquinaria das células, mas eliminar os ácidos que a gente tem, desvia o nosso metabolismo. Uma verdadeira devastação no organismo. Uma catástrofe metabólica que a gente chama de bioquímica. Então a gente começa a reter esses ácidos, que é uma outra grande complicação desse problema, a intoxicação por metanol, gera o que a gente chama de acidose metabólica. É o acúmulo de ácidos orgânicos e inorgânicos, e esse ácido, inclusive, é um ácido externo ao organismo. Então, o metanol acaba destruindo toda essa maquinaria celular, levando a complicações, como eu falei com você, do sistema nervoso central, então, confusão mental, convulsão, depressão respiratória e até mesmo, como a gente está comentando, morte. Essa acidose metabólica também leva a vários distúrbios ácidos básicos e eletrolíticos dentro do nosso corpo. É uma desregulação completa e total. Então a gente começa a liberar alguns eletrólitos importantes, como o potássio, começa a consumir alguns outros eletrólitos, que são o cálcio. Então, literalmente, é como se a gente tivesse uma tempestade de problemas advindos dessa intoxicação. Seríssimo. Doutor, você falou aí da questão do sistema nervoso central e
Aí falou da questão do fígado, era exatamente isso que eu ia perguntar para você. Qual o principal órgão afetado, ou é mesmo a questão do sistema nervoso? O fígado é o mais afetado? Existe assim ou não? Eu acho que pelo conjunto de coisas que você falou aí, é um conjunto de coisas que vai um efeito dominó, digamos assim. Exato. Mas o principal, a metabolização, o fígado consegue quebrar o metanol, como eu expliquei. Então, ele quebra numa toxina pior que o ácido fórmico. Então, de uma maneira geral, ele não é tão tóxico inicialmente para o fígado, apesar de ter a toxicidade. Mas a principal do sistema nervoso central, maior de todas, a nível dos olhos. Então, é justamente isso. A história que o paciente pode até evoluir para uma cegueira irreversível. Então, as pessoas podem, além de se não morrer, literalmente cega. Então, realmente é uma complicação muito grave. Exatamente. Por falar em todo esse conjunto de coisas que acontecem no organismo, qual a importância, doutor, de bloquear os sintomas nessas primeiras horas para evitar essas sequelas que você falou e até mesmo a morte? Essa catástrofe que a gente combinou, então você vai vir uma tempestade perfeita, como a gente falou ali, né? Então assim, vai criando uma série de problemas que uma coisa vai levando a outra, ele entra realmente nesse ciclo vicioso e nessa espiral literalmente mortal que a gente pode dizer. Então, se a gente conseguir evitar com que a gente forme esse produto do metabolismo do fígado, a gente consegue ter tempo para poder eliminar esse metanol. Como a gente faz isso? A gente bloqueia basicamente aquela enzima que eu expliquei, que vai converter o metanol em ácido fórmico, que ela chama álcool desidrogenase. Então, a gente tem medicamentos que tentam bloquear a ação dessa enzima. Alguns medicamentos que a gente vai discutir daqui para frente, mas um deles, até para a gente entender, a gente ainda não tem um dos importados, mas a gente vai conversar isso para frente. Mas a gente pode usar até o etanol. O etanol, que é um antídoto, que teoricamente a gente vai fazer, que é um outro álcool, mas como ele vai competir com a álcool desidrogenase, ela é muito mais afeita a álcool desidrogenase do que o metanol. Então, é uma competição pelo sítio. Então, como o etanol é muito ávido pela álcool desidrogenase, ela consegue bloquear temporariamente, não deixando com que o metanol seja convertido em ácido fórmico. Entendeu? Então, é uma maneira de a gente bloquear essa síntese dessa substância, dando tempo para a gente remover o metanol. E como a gente remove o metanol? Através da filtragem do sangue, da depuração sanguínea, que é a hemodiálise. A hemodiálise, falando aí o nefrologista. Exatamente. Então, quer dizer que aí que está o link. Né, exatamente. Aí, explique aí, doutor, como é que faz por meio da hemodiálise? Já coloca o paciente para fazer hemodiálise, para ir já filtrando esse sangue? Então, aqui a gente, claro que tem que fazer, na suspeita, a gente vai conversar justamente de uma intoxicação, a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai discutir algumas coisas. Como para chegar na hemodiálise, você tem que fazer o diagnóstico e por meio de exames, é isso? Exato, exatamente isso. Então, antes de ter a resposta, por exemplo, a gente vai dosar o nível de metanol no sangue. Então, se o nível de metanol no sangue estiver alto, a gente já sabe que essa toxicidade. Por meio um exame de hemograma? A gente consegue dosar o metanol. Então, é a dosagem de metanol. Então, esse é um exame específico. Mas antes desse exame específico, a gente tem justamente aqueles exames mais gerais, como eu expliquei para você. Então, como tem aquelas alterações todas eletrolíticas, a gente vai dosar todos esses eletrólitos. E a gente vai dosar também, como eu expliquei, a gente aquele acúmulo de ácidos no nosso corpo, a gente tem um exame que se chama gasometria. Normalmente é uma gasometria arterial, onde a gente vai dosar o pH, que é a quantidade de hidrogênio que a gente tem no nosso corpo, a quantidade de bicarbonato e a quantidade de ácido carbônico. Então, através da gasometria, eu faço o diagnóstico, que o paciente tem uma acidose metabólica. E a pista diagnóstica é justamente por isso que é importante da gente poder esclarecer, que a gente precisa saber a causa disso. Através de um exame que a gente avalia a quantidade de ânions que a gente tem no nosso corpo e a quantidade de cátions que a gente tem no nosso corpo, a gente tem um equilíbrio dessas duas cargas positivas. Química. Voltamos ao ensino lá da nossa época lá, que agora é o ensino médio. Então é mais ou menos isso, a gente está em equilíbrio. As cargas positivas são iguais às cargas negativas. Quando a gente dosa essas cargas e há uma carga em excesso que não é normal, a gente faz então uma hipótese de que a gente tem um hiato aniônico. O
que a gente chama isso tecnicamente de onion gap. Onion gap é justamente a palavra em inglês que fala que é esse hiato aniônico. Então, esse hiato é alguma outra substância que está no nosso corpo, que foi adicionada ao nosso corpo e não é comum de acontecer. Principalmente, a gente tem várias possibilidades diagnósticas, mas o nefrologista já sabe que alguma coisa está acontecendo. Anormal. Então, uma acidose metabólica com onion gap aumentado. Então, isso a gente tem que suspeitar que pode ser uma intoxicação. E dentre as intoxicações que a gente tem o metanol. E através disso a gente vai fazer, então, a solicitação da dosagem do metanol. Pela história de paciente que teve um sintoma neurológico, que teve alterações visuais, uma acidose metabólica com onion gap aumentado. A gente também pode medir essa quantidade de osmose no sangue e a gente pode fazer um cálculo. Se esse cálculo for diferente do medido, se eu tenho um hiato maior do que o esperado, também suspeita de metanol. Ou seja, tem várias estratégias que o médico, o nefrologista e o intensivista podem fazer o diagnóstico através desses exames bioquímicos e de gasimétricos do paciente. Então, por isso é importante o paciente chegar rápido a um centro de referência. Um processo, né? Exatamente isso, porque a gente precisa de tempo e a gente vai discutir justamente isso. Aqui, tempo é fundamental. Pois é exatamente. Você está colocando a deixa onde eu quero chegar. A cada hora é fundamental com a orientação médica em caráter de urgência que se aconselha num caso desse. Exato, a gente viu. Então, assim, as complicações são cumulativas e tempo dependentes. Se a gente conseguir fazer o diagnóstico mais rápido, porque o diagnóstico também é trabalhoso, não é um diagnóstico tão simples assim. A gente tem que pensar em várias coisas, tem que fazer várias coisas para poder, inclusive a gente vai discutir depois, mesmo pensando em intoxicação, se houve a suspeita, isso é uma notificação compulsória. A gente tem que notificar esse caso. É isso que eu ia perguntar, a questão existe já um protocolo de atendimento, já se faz isso? Por exemplo, o paciente vai para uma UPA. Sim. E aí? Porque o médico especialista, no seu caso, já tem aquela dimensão do que é. Quando ele chega na UPA, quando ele chega numa unidade de urgência, já se abriu um protocolo para isso? Tem, inclusive, principalmente nos estados em que tem ocorrido isso costumeiramente, assim, mais comumente, né? Então a gente tem vários estados, não é só em São Paulo, mas o principal estado é o estado de São Paulo, que tem acontecido os casos, né? Sul, né? Mais é sul, a gente não tem o Pará, graças a Deus ainda. Sudeste, né? A gente fala sudeste, até tem casos também já, inclusive no centro-oeste, mas mais concentrado realmente no sul-sudeste, como você bem colocou. Então, assim, esse é o nosso objetivo, é tentar colocar ali, inclusive para o médico que está na ponta, que não é uma situação simples só pensar que o paciente pode ter uma embriaguez. Ele pode estar intoxicado, então ele precisa ter esse grau de suspeição. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisa conhecer as coisas. Porque a gente só vai pensar se a gente estudar. A gente não cumprimenta aquela pessoa que a gente não conhece. Então, a gente tem que conhecer para poder pensar. Então, nosso objetivo como Sociedade Brasileira de Nefrologia, inclusive aqui da Regional Pará, é justamente isso. Tentar disseminar e alertar aos colegas para ter essa suspeição. Então, diante disso, a gente pode acionar o Centro de Intoxicação, que é o CIT, que a gente vai comentar também sobre ele, que aqui em Belém se encontra no Barros Barreto. Vinculado à SESMA, não é isso? Exato. Então a gente tem, desde o Ministério da Saúde, que já mandou alguns organogramas de como é que vai fazer o atendimento, já tentou disseminar essa situação, também algumas cartilhas do Estado de São Paulo. Aqui a gente ainda não tem casos, mas provavelmente isso vai demandar alguma posição da SESMA e da CESPA por realmente dessa situação. O CIT, então, é o Centro de Intoxicação que vai tirar dúvidas, é gratuito, tá, 24 horas, é lá pelo Barros Barreto. Depois a gente pode até deixar o contato aqui, eu não tenho o contato de cabeça, né? Mas a gente podia ver. E ele versa justamente sobre essa situação, intoxicação tanto de medicamentos como de substâncias e até de animais peçonhentos também. Então, Barros Barreto acaba centralizando essa situação. Então é muito importante que a gente pense em algumas situações como a gente explicou aqui.
Paciente com sintoma de embriaguez, que tenha algum sintoma visual, a gente precisa correr com esse paciente. Esse paciente tem que ser triado o mais rápido possível para lugares que tenham recursos. No caso, a unidade de atendimento básica, a UPA, tem que se transferir. Vai transferir. Tem logo que transferir o paciente para ele já entrar, porque é rápido, as horas são... Exato. E é como a gente comentou, na UPA a gente não tem como fazer hemodiálise. Então tem que ser um centro de referência, tem que ser um centro terciário, um hospital de referência, Barros Barreto, Filroiola, Santa Casa, Abelardo dos Santos, inclusive onde a gente trabalha, etc. Nesses Daí a lugares. Importância do protocolo, né? Exato. Os pronto-socorros municipais... Notificação. Exato. Os pronto-socorros municipais estão equipados, tem nefrologistas, inclusive, formados, com disponibilidade de hemodiálise. Então, a gente tem uma rede de apoio nessas situações. Não necessariamente só para os hospitais do Estado, mas dentro do próprio município a gente também tem um arcabouço de sustentabilidade que consegue dar conta desses pacientes. Não é uma necessidade maior, nessa gravidade maior. A UPA é a porta de entrada do sistema. Então, dali ele tem que ser referenciado. Né? Isso, a porta de entrada, exatamente. Doutor, diante dessa onda de intoxicação aí por bebida alcoólica, né? Porque a gente percebe muito, né, que cada vez mais os jovens também têm preferido as bebidas destiladas, né? Sim. Que são as que mais têm sido agravadas nessa questão. O que você aconselha nesse sentido os jovens sobre essa questão da ingestão desse tipo de bebida? Então, o principal se a gente fosse pensar, ser abstêmio, né? Não beber nada. Óbvio. A segunda é sempre aquela situação de desconfiar. Né? Se está muito barato, algum problema tem, né? Então, eu sempre falo isso, inclusive, com os jovens, que eles vão assim, vou no copão, vou no grandão, esse tá baratinho. Eles vão sempre no mais barato, mas esquecem de ver procedência. Esquecem de ver, basicamente, alguns cuidados básicos que qualquer consumidor tem que fazer, né? Tem que avaliar o rótulo, ver se tem realmente procedência, se a garrafa tem algum lacre, se tem o selo realmente lá, para não ter... Mas aquelas que são manipuladas, aquelas que fazem na hora? Esse é o grande problema, que a gente às vezes não tem esse acesso aonde. Esse é o grande problema de tudo. É de onde vem a bebida destilada, que é outra discussão. É só bebida destilada? Não, não é. Mas por que acaba acontecendo? Algumas possibilidades se tem em mente. Talvez o que tem para baratear o processo, obviamente que sim. Então é aquela, talvez, produção que não tem o cuidado, o rigor técnico que precisa ter para fazer uma bebida destilada, principalmente. A gente fala mais dos destilados justamente por isso. Que o método de processamento, de realização do destilado, ele tem um álcool muito mais concentrado. E o produto é um pouco mais diferente, é o método de realizar. Então, por isso que às vezes a gente pode ter essas contaminações. Mas lembra que a gente já teve contaminações de cervejas. Não sei se vocês se recordam. Não por metanol especificamente, mas é um outro álcool. É o etileno glicol. Não sei se vocês se lembram disso com aquela cervejaria lá em Belo Horizonte, que teve um monte de problemas também. Né? Foi a... teve essa também, teve a da Belo Horizontina também. Tivemos alguns casos no Sul e no Sudeste. Então, não é exclusivo de bebida destilada. Então, o que a gente também tem que tomar cuidado é justamente isso. Assim, a gente tem o Sírio agora, né? A gente vai viver a COP. Então, as pessoas vêm aqui para poder também experimentar coisas regionais. E o cuidado é justamente esse. O ideal é, claro, que a gente sempre pensa isso, tentar ver a procedência, tentar avaliar, então, em lugar que você tenha realmente mais cuidado, que preze pelo atendimento de qualidade, que use, sim, esses... A gente vê bastante... esses pré-requisitos de qualidade para tentar, ao máximo, diminuir esses problemas. Mas seriam essas, basicamente, as minhas recomendações, assim, de uma maneira geral. Cuidado com a procedência. Exatamente. Pois é isso que eu ia dizer, as bebidas de maior proporção, né? Propensão de serem adulteradas é gin, uísque e vodka, né? Então, inclusive, isso que a gente estava comentando, talvez seja para baratear, talvez seja para disfarçar um gosto que ficou ruim.
Alguma coisa faz que o betanol, como ele não tem gosto, ele meio que dá uma diluída. Ele não tem gosto, doutor. Ele não tem gosto, ele não tem cheiro. Não, ele parece um álcool comum, mas ele como se fosse um diluente, mas se colocar água, a bebida fica fraca, entre aspas, entendeu? Ele não tem nenhum cheiro igual ao do álcool? Não. Ele não tem... Tem um álcool, tem mais ou menos aquele cheiro de volátil, assim, mas não tem uma coisa muito diferente, né? Quase que imperceptível. Não sei se vocês se lembram disso. Ele quase... Ele tem até, se eu me lembro, combustível de Fórmula 1 também é isso, né? Então, não tem nem chama, a gente nem consegue ver assim direito. Então, assim, é uma substância muito perigosa, porque ela deixa pouco rastro. Né? Exatamente. Silenciosa. Isso, deixa pouco rastro. É por isso que tem pegado as pessoas em... Aí a gente falando da cerveja, tem uma outra cerveja aí que tem caído no gosto das pessoas, né? Que também dizem que tá sendo adulterada, né? Principalmente aquelas cervejas que são em garrafas, né? Artesanais? Não, as cervejas de garrafa, não são as artesanais, são as comercializadas mesmo, aquela verdinha lá. Sim. Então, tem também risco, doutor, de ser alterada essa cerveja? A gente tem que desconfiar de tudo, porque o problema não é... Como eu sempre falo isso com as pessoas, assim, primeiro, todo mundo sabe, é caro, essas cervejas premiums, assim, são caras. Isso. Então, assim, o processo é muito rigoroso, é muito difícil que vão liberar uma situação com algum tipo de contaminação, porque eles têm um rigor técnico muito grande. O problema é depois, né? Então, por exemplo, alguém às vezes... tenta diluir, é isso que às vezes as pessoas fazem, mas com destilado isso é muito mais fácil de tentar fazer. Aquela coisa, se for barato, se uma cerveja que tem um valor, aí você chega no local, tem um valor bem menor, metade do preço, está errado. Mas a cerveja também é mais difícil da gente adulterar, porque como tem gosto, né, a cerveja tem um pouco de gosto, tem gás, então vai abrir, vai mexer, tem muita coisa para ter que mexer ali, né? Então vai mexer muito com o gosto e as pessoas vão desconfiar, vão achar que a cerveja não está legal. Mas o álcool em si, a vodka ou o gin e tudo, não tem muito gosto, tem gosto mais de álcool. A gente normalmente faz uma mistura, né? Faz com uma outra coisa, né? Faz normalmente coquetéis. Então por isso que às vezes tem esse disfarce. Por isso que normalmente o que a gente tem hoje realmente são as bebidas mais destiladas que têm tido problemas. Ainda a gente, nesse momento, em relação ao metanol, a gente não tem muito relato de bebidas não fermentadas, por exemplo, assim como a gente estava comentando. Agora, doutor, já se tem mais ou menos uma ideia, uma dimensão de onde essas bebidas estão sendo alteradas? É quando sai da distribuição, quando chega nos bairros? Como é que é feito isso? Não tem eles estão... não se fechou isso ainda? Ainda estão em investigação, que eu vi agora recentemente, inclusive, está uma linha de investigação da Polícia Federal, inclusive, um monte de gente nisso, eles estão... mas ainda a gente não sabe muito bem como é que... Porque tiveram esses casos, e vários casos, em vários lugares. Outra coisa que a gente até pode... Não sei se a gente se lembra disso. Não é só... não intencionalmente que as pessoas fazem isso também, né? A gente pode fazer isso intencionalmente, né? Então, também... É uma linha de pesquisa que talvez tenha alguma coisa em relação a alguma alteração, por exemplo, de crime organizado, se tem alguma coisa assim... O fato é que a intoxicação pode ser tanto acidental como intencional, né? Então, por isso que não houve ainda nenhuma confirmação sobre realmente o motivo ou o processo, o que realmente está acontecendo. Por isso que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque se a gente soubesse a fonte, ficava mais fácil, né? Isso, exatamente. Aí o Ministério da Saúde anunciou a chegada do Fomepizol, né? Medicamento importado que bloqueia a ação tóxica do metanol. Isso. Então, lembra que eu falei que um dos antídotos iniciais era o etanol, que ele é bastante ávido para aquela enzima que eu expliquei, que é a álcool desidrogenase. Só que o Fomepizol é mais ainda, ele é mais seletivo. O etanol tem outras toxicidades, né? Como a gente falou, é um álcool. Você está tratando um álcool para tentar bloquear a enzima, mas ele tem mais efeitos colaterais. O Fomepizol não, ele é bem específico, então ele causa muito menos toxicidade, então ele é muito mais específico para tratar essa alteração, para dar tempo justamente de não ter
a metabolização do metanol. Ele tipo bloqueia. Ele bloqueia. Bloqueia geral. Ele bloqueia ali o fígado, não deixa ele converter o metanol em ácido fórmico. Então, bloqueando essa enzima, a gente não faz essa degradação. Então, o metanol vai ficar acumulado no sangue e a gente consegue tirar ele através da hemodiálise. Ou seja, dá tempo da gente remover. Uma outra coisa importante, não é para provocar, fazer lavagem gástrica, isso não vai melhorar. Então, por isso que porque não tem nada a ver exatamente na parte gástrica, né, que já tomou de conta. Exato, então tem que tratar isso. Por isso que é muito importante a gente saber qual é o antídoto, o que vai fazer diante de uma intoxicação. Então, o importante é sempre isso. Na suspeita, contactar o centro de intoxicações. Manejo clínico. Para justamente pedir essa história do manejo clínico adequado. E aí, inclusive, essa orientação do antídoto que faz, inclusive, são as orientações que o centro integrado vai fazer justamente essas recomendações, né? Então a gente pode dizer que o Fomepizol ele é eficaz? Ele é bastante eficaz. Já chegou aqui nos estados? Não, ainda eu sei que está vindo, mas eu não tenho certeza se... acho que a gente ainda não foi disponibilizado, né? Acho que ainda não. Doutor, assim, os exames que já falamos, em relação ao efeito no organismo. A gente teve algumas pessoas que foram a óbito, né? Sim. Infelizmente não resistiram, não sei se por motivo tardio de busca médica, né? E os que... Aí teve outros que sobreviveram. Sim. Quanto a esses que sobreviveram, ficarão com sequelas? Sim. Então, como eu comentei, sim, é um grande problema que pode ocorrer. Então, assim, as sequelas principais são sequelas oculares. Algumas pessoas vão ficar cegas irreversivelmente. Então, a cegueira é uma complicação grave e perda da visão, não só temporária, mas permanente, por algum grau de perda da acuidade visual. O fato do paciente, então, como a gente comentou, ter toda essa complicação, no final das contas, ele também pode evoluir, não só com a alteração do fígado, como a gente comentou, se é o fígado que vai metabolizar, mas importantemente o que acaba acontecendo, por isso que a importância também do nefrologista, que toda essa alteração metabólica e essa alteração, como eu falei com vocês, da maquinaria energética, o rim precisa muito de energia, então a gente bloqueia toda essa energia e a gente não consegue mais filtrar o sangue, o paciente desenvolve o que a gente chama de injúria renal aguda. Essa injúria renal aguda é a parada temporária do funcionamento dos rins. Daí a gente também tem essa necessidade de hemodiálise. Então a necessidade de hemodiálise faz pela intoxicação, pelo acúmulo de ácidos e pela própria injúria renal aguda, pelo um grau mais avançado. Então, como sequelas, o paciente pode precisar continuar fazendo hemodiálise e perder o funcionamento dos rins, por exemplo. Era isso que eu ia lhe perguntar, se ele começa a ser um paciente renal crônico. Pode. O paciente que tem uma injúria renal aguda, então isso é uma coisa importante da gente determinar. Ele nunca mais vai ter a mesma função que ele tinha antes. Ele pode se recuperar, mas ele vai perder a função renal. Alguns desses nunca recuperam e vão continuar fazendo hemodiálise para o resto de suas vidas. Então, como a gente comentou, é uma intoxicação muito grave que traz possibilidade premente, sim, de morte. E se não traz morte, pode trazer complicações como cegueira, insuficiência renal crônica e várias outras complicações. Então, realmente é uma intoxicação extremamente grave. Confusão mental também, né? A confusão mental faz parte, como eu falei com você... Da parte neurológica. Exato, do acometimento do sistema nervoso central. Então, confusão mental, letargia, que a gente vai ficar um pouco lento, pode ter convulsão e pode até evoluir com depressão respiratória e morte, né? Isso também pode acontecer. A acidose metabólica também é uma outra situação. O paciente começa a tentar eliminar esses ácidos pelos pulmões. Então, o paciente começa a ter um aumento da frequência respiratória até um certo ponto que ele pode até fadigar, que a gente chama isso de insuficiência respiratória. Então, como eu falei com você, desde tudo inteiramente a morte, mas esse acometimento mais global e principalmente a gente pensar em sistema nervoso central, nomeadamente sistema ocular, sistema renal e sistema hepático. São as coisas que realmente a gente tem de complicações dessa intoxicação gravíssima. É muito
muito sério, né, doutor? É muito sério. E o Ministério da Saúde está até recomendando a mesma coisa que a gente falou aqui, que as pessoas não consumam nenhum tipo de bebida, principalmente essas aí, né, que estão na lista, por conta dessa questão dessa intoxicação, né? Exato. Então, assim, em uma situação mais crítica, até que a gente tome um pouco mais de cuidado, a recomendação não é porque também a gente sabe que isso é importante, a gente não pode parar como na época da nossa pandemia, a gente não podia impedir as pessoas que vivessem, né? Então é difícil disso acontecer, mas que pelo menos a gente tenha esse cuidado, isso é encarecidamente, que vejam a procedência, procurem os lugares. Hoje a gente está vivendo o Círio de Nazaré, hoje vê o que está acontecendo com o governo do estado, né, de abrir vários e vários polos turísticos. Então tem pessoas que dependem do turismo disso. Exatamente, então precisam aproveitar, né? Exato, e tentar ver justamente isso, de aproveitar lugares em que a gente tem confiança, que tenha, sim, eu acho que é mais importante que qualquer outra coisa, é cobrar desses estabelecimentos a procedência da bebida, principalmente se for usar alguma bebida destilada, né? E principalmente se for barata, né? Exato, desconfie, não existe coisa barata. Hoje em dia, nem o marido da barata mais é barato. Doutor, a gente está numa situação assim que realmente é de se desconfiar de tudo e de todos. Mas, doutor, a gente volta aqui volta a falar sobre a questão do centro, né, toxicológico, né, aqui de Belém, que a gente tem esse centro. Se as pessoas tiverem alguma reação, que Deus ajude que a gente não tenha esse problema aqui, sim, mas que procurar o centro, a gente tem como... Não tem o contato do centro? Eu não tenho contato aqui. Eu posso pegar depois e deixar, sim, no link. Assim, mas, a gente deixa o link, vai deixar aqui no link o contato para as pessoas procurarem, no caso, a informação, né? Exato. O mais importante é consumir, tem algum sintoma diferente, sentiu que alguma coisa está diferente, é para procurar urgentemente o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Porque de lá, sim, eles podem ir através do médico, o médico que estiver de plantão pode entrar em contato com o centro de intoxicação e tirar algumas dúvidas e perguntar. Então, mais do que a população em geral, o que a gente recomenda não é eles ficarem ligando para o centro de intoxicação, é para eles procurarem ajuda médica, como eu expliquei para você. Que é o mais importante, no caso. Que é o mais importante. E dali o colega, o médico, é que realmente vai fazer essa comunicação. Como eu falei com você, numa suspeita específica disso, a gente já tem que deflagrar todo esse processo. Justamente disso, inclusive de notificação compulsória, que isso é realmente uma situação de extrema urgência e de vigilância de saúde pública. Baseado no histórico do paciente, né? Que Exato. Tem toda aquela questão da entrevista do paciente, Exatamente. Né? Quando chega, você esteve, o que você consumiu, Exato. Tal. Se teve tal sintoma X, Y ou Z, para poder realmente orientar o diagnóstico. Então, a anamnese, que é a entrevista médica, é extremamente importante. Nesse sentido. Daí a importância das notificações e do prontuário do Exato. Paciente, né, doutor? Resumindo, procure o atendimento médico o mais rápido possível para qualquer sintoma que a gente aqui relatou. Tá, ok. Então é isso, doutor. Você conseguiu sintetizar tudo do que a gente, né, queria esclarecer aqui. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Então é isso, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast Ligado em Saúde. E você está também convidado a voltar outras vezes, né, para a gente debater outros temas referentes, principalmente à sua área de nefrologia. Agradeço a você, Edna, a oportunidade a todos. Eu agradeço ao professor Davi Bichara, porque inclusive foi ele que nos recomendou. Em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que está muito atuante nessa situação, em nome da nossa presidente, doutora Ana Lídia, a gente agradece o espaço e a gente está aqui justamente com esse intuito, de trazer informação para poder evitar complicações. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade.